Estamos aqui com o professor Valterne Almeida, né? Professor aqui que a gente já conhece, deu a disciplina de História do Protestantismo e hoje ele vai estar introduzindo a disciplina de Teologia Contemporânea, do qual próprio esse manual que está aí para vocês, eu acho que ele tem mais de 100 páginas. Foi ele mesmo quem juntou o acervo, material, pesquisou, e ele vai estar aqui com vocês hoje, não só hoje, né? Porque semana que vem eu pretendo que a gente tenha a nossa aula presencial, nosso GED, e ele vai ficar agora com oportunidade aí, tá bom? Quem está aí continua, quem não chegou vai chegar e vai dar certo, em nome de Jesus. E o professor Valterne, fique à vontade. Amém. Então, olá, como vai todos? Eu sou o professor Valterne, como já foi dito pela dona Edna, nossa amiga Edna. E, infelizmente, por causa dessa virose que está aí acometendo o mundo todo, como consequência da Covid, que nós não sabemos até onde vai os projetos dos governantes do mundo. Enfim, eu não acho que seja por acaso. É muita gente gripada no mundo todo, né? E, inclusive, eu estou aqui já há mais de uma semana, mas eu acredito que segunda-feira, em nome de Jesus, nós já estaremos lá dando a aula. Pessoal, também estou com dificuldade na minha câmera aqui, vocês devem estar percebendo que está escuro, certo? Está escuro. Até aqui não estou muito à vontade por causa disso. Mas, como o áudio é mais importante nesse momento do que a imagem, eu creio que vai dar para a gente irá dar para fazermos uma introdução adequada para essa disciplina. Essa disciplina, pelo tamanho do conteúdo dela, pela importância dela e pelo momento histórico em que ela se situa, ela necessita de um conhecimento amplo, pelo menos geral, da história do cristianismo e da história do pensamento cristão, que é denominado como história da teologia ou história da dogmática. Ok. Tá bom, isso mesmo. Ou história da dogmática. Então, o que é que nós fizemos? Nós não fizemos uma apostila, nós preparamos um manual. É claro que não é um grande manual, mas é um manual que possa fazer com que você compreenda a teologia contemporânea, visto que ela surge no século XX, então ela não surgiu por acaso, ela não surgiu do nada. E uma consideração que eu quero fazer para vocês é que a teologia é a tentativa humana de descrever, de desenvolver, de descobrir, descortinar a revelação. Por isso, a teologia é cheia de equívocos, ela possui muitas falhas, ela possui muitos períodos, muitos momentos áureos, mas também muitos momentos vergonhosos. Por isso, seria importante que vocês já tivessem visto história da igreja e história da teologia. Se já tiverem visto, amém. E se não tiverem visto, amém também, porque nós vamos fazer aqui uma introdução a essa disciplina que eu me identifico muito, inclusive, e de um tempo para cá eu tenho até me reservado a não fazer tantas observações, porque estou gerando possibilidades de uma nova concepção teológica para as teologias. Por quê? Porque ao longo da sua história, a teologia tem se mostrado cada vez mais diversificada, o que nos força a concluir que realmente não dá mais para falar ou para continuar falando em teologia, mas sim em teologias. Não dá mais para ficar falando só a teologia. Não. Nos dias atuais, nós somos obrigados a falar sobre as teologias, porque elas são muitas.
Tem a teologia clássica, que é a protestante, tem a teologia católica, tem a teologia dogmática cristã, protestante, tem a teologia da libertação, tem até a teologia feminina. Inclusive, eu acredito que eu coloquei a teologia feminina, o movimento feminista do século XX, que desenvolve um pensamento a partir de uma teologia desenvolvida pelas mulheres. Tem o fundamentalismo americano, que também é uma teologia que não pode ser confundido com a teologia contemporânea, que é a neo-ortodoxia. E hoje nós temos até nomes, teologia inclusiva. Muito obrigado, Emanuel. Nomes que são dados a determinadas correntes de pensamento que nem sequer são teologias, como a teologia da prosperidade. Não existe a teologia da prosperidade. Não existe uma teologia da prosperidade. Existe uma ênfase dada à prosperidade a partir de uma prática eclesial, de uma mensagem doutrinal eclesial que não pode ser confundida com teologia, mas que se chama teologia. Existe a teologia relacional, que ela dividiu muitas igrejas, inclusive aqui no Brasil, e ainda hoje causa alguns problemas, ou também nos desperta para alguns acertos. Pois bem, mas vamos com calma. Primeiro, nós precisamos entender que nós temos 2.000 anos de teologia, na verdade, 2.020 anos de teologia, sem contar o primeiro século, que não existe uma produção teológica até o ano 100. Até o ano 100, nós temos a produção do cânon do Novo Testamento, não a oficialização do cânon, mas a produção dos livros. Vamos acender, por favor. A luz acende. Desculpe, pessoal. Nós temos o material que serviu como o insumo da teologia, que é a Escritura Sagrada, o Novo Testamento. O Novo Testamento não foi canonizado, até o ano 100 ele foi escrito, mas houve todo um processo para a canonização desses livros que duraram aí 500 anos. Mas vamos por parte, então. Esse primeiro século da história cristã, da igreja cristã, ela vem com sua inauguração, ela vem com a vida de Jesus, os discípulos, apóstolos, que continuam a levar a mensagem do Evangelho, como o Senhor Jesus os havia dito, ou como Jesus havia proposto, mais do que isso, comissionado a igreja a levar o Evangelho. O Evangelho é uma missão que a igreja tem. E a primeira consideração: o cristianismo não foi fundado por Cristo. Cristo não é o fundador do cristianismo. Cristo é o fundamento do cristianismo. Por quê? Porque ele não fundou a instituição, a religião cristã. Mas a religião cristã não existiria sem Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o fundamento do cristianismo. Todo o cristianismo se fundamenta na vida, nos ensinos e na obra de Jesus Cristo, de encarnação, de pregação, de morte e ressurreição. Os apóstolos dão continuidade com uma visão muito judaísta. Essa visão judaísta faz com que a igreja tenha dificuldades de compreender que o cristianismo não era um aperfeiçoamento do judaísmo e nem uma continuidade dele. Só no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja já tinha mais de 20 anos de existência, ela teve que fazer um concílio para decidir como iria tratar os gentios, porque eles estavam se convertendo em grande quantidade, e a visão da igreja não era de ter gentios convertidos em primeira mão, mas de terem gentios convertidos pelos judeus cristãos, fazendo com que eles passassem por um processo de judaização e então se tornariam cristãos. O livro de Gálatas foi escrito por Paulo para combater este pensamento. Até o ano 100, a igreja se estabelece e do ano 100 em diante começa um período chamado da igreja de patrística. A patrística vai do ano 100 até a morte de Agostinho em 430. Em 430, o último dos pais da igreja, que é Agostinho, ao morrer, ele termina o período da igreja chamado de
da patrística, chamada patrística, mas dos pais da igreja. Estes pais da igreja, primeiro vieram os pais apostólicos, que foram aqueles que vieram logo após os apóstolos, que conheceram os apóstolos, foram até seus discípulos, ou consagrados por eles, como Eusébio, como a escritura dos pais apostólicos, e é que eu estou me perdendo um pouco aqui, porque eu estou já lá na frente querendo, mas Policarpo de Esmina, que foi consagrado por João, Alexandre, que foi bispo de Roma e que foi consagrado por Paulo. Enfim, esses pais apostólicos, eles lançaram um fundamento, mas não teológico propriamente dito, era uma literatura mais moral, de conduta, era uma literatura mais voltada para o comportamento. Daí, o que se escreveu nessa época foi o Didaquê, foi o Pastor de Hermas, foi uma literatura apocalíptica, mas principalmente era um pensamento muito voltado para como se viver a vida cristã. Logo após os pais apostólicos, veio os pais apologistas e polemistas. Os apologistas defendiam a igreja de suas acusações. Essas acusações eram feitas pelos ateus, pelos pagãos, eram feitas pelos romanos, que faziam todo tipo de acusação aos cristãos. E homens convertidos, vindo inclusive da erudição de sua época, começaram a escrever apologias, defesas, mas defesas com argumentos filosóficos, com argumentos culturais, e esses argumentos defendiam a igreja perante o povo romano e perante o Estado romano. Também os polemistas, eles não criaram polêmicas, eles resolviam as polêmicas. Quando as polêmicas surgiam, eles as combatiam. Eles escreviam contra o gnosticismo, contra o maniqueísmo, contra o neoplatonismo, o monarquianismo, então, nestorianismo. São vários movimentos que surgem na igreja até o IV século. Homens como Tertuliano, homens como Irineu, como Orígenes. Esses homens eram homens de um grande saber e de uma grande envergadura teológica. E depois desse segundo período apologético e polemista dos pais da igreja, veio o período áureo dos pais da igreja, que é que nós temos os pais da igreja de maior renome, e a teologia aí, então, ela já estava sendo formada, o pensamento teológico sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre os cristãos, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre a escritura, já estava formado, já existia o credo apostólico e agora o credo de Nicéia, feito no concílio de Nicéia de 325, e nesse período nós temos Ambrósio, nós temos Eusébio de Cesarés, que escreveu a primeira história eclesiástica, nós temos Jerônimo, que fez a primeira versão da Bíblia, né, nesse período da igreja, que é a Vulgata, a versão para o latim, do hebraico e do grego para o latim, que é a Bíblia que vai ser usada em toda a Idade Média, e ainda hoje é a versão utilizada pela Igreja Católica, é a Vulgata. Esses homens, né, o principal deles foi Agostinho, mas nós temos também os Capadócios, que é o Gregório de Nisa, Gregório de Nazianzo, nós temos Ambrósio, e nós temos muitos homens que nesse período tornaram-se célebres. E Agostinho conseguiu ser o que todos eles foram. Agostinho foi polemista, ele foi apologista, ele foi doutrinador, ele foi administrador eclesiástico, ele foi pregador, foi filósofo. Inclusive, a primeira filosofia da história foi escrita por Agostinho, que é a Civitae Dei, a Cidade de Deus. Agostinho, quando morre, ele é um homem tão importante na teologia porque ele está no período de transição entre o período clássico, que é a história greco-romana, a cultura greco-romana é chamada de cultura clássica. E Agostinho continha em si todo o conhecimento da cultura clássica. E também foi o fundamento do pensamento, foi também o fundamento do pensamento medieval. Então, enquanto Agostinho vivia, a cultura clássica estava de pé. Quando ele morre,
a cultura clássica não morre, mas ele lança o fundamento para a cultura da Idade Média, que é a mediação entre o clássico e o moderno. O moderno vai surgir em 1500. De 500 a 1500, o que vai prevalecer é o pensamento de Agostinho. É claro que em 1100 e 1200 vai surgir o escolasticismo, que é um outro período da história da Igreja, do pensamento da história da Igreja, que nós temos a escolher, de onde surgem as universidades, as escolas de nível superior. Aí nós temos Tomás de Aquino, Anselmo, Abelardo, Johann Scoto. Esse período do escolasticismo é o período em que a Idade Média já se prepara para fazer a transição da cultura greco-romana para uma cultura moderna, que acontece, inclusive, em 1500, e aí a teologia passa por outra reviravolta. Vejam só, a teologia ela tem etapas, ela tem fases, e ela tem pensadores, e ela tem pensamentos desses pensadores, é lógico, né? Então, até o ano 100, o fundamento da igreja, a origem da igreja, Jesus e os apóstolos. Do ano 100 até o ano 200, os pais apostólicos. De 200 até 330, os pais apologistas e polemistas. De 330 até 430, a era de ouro dos pais da igreja e o desenvolvimento do pensamento da patrística com os pensadores mais importantes, e o maior deles é Agostinho. Agostinho vai até da sua morte em 430 até em 1100, o pensamento de Agostinho prevalecia. Mas surge, como eu já falei para vocês, o escolasticismo, que surge nos mosteiros, e o pensamento predominante vai ser o de Tomás de Aquino, o de Anselmo, o de Johann Scoto, e também vai ser a principal fundamentação católica, teológica, está no escolasticismo, nas sumas teológicas de Tomás de Aquino. É lógico que os outros pensadores, os pais da igreja e Agostinho, também têm grande valor na igreja católica, mas a teologia católica propriamente dita, ela se fundamenta sobre o pensamento de Tomás de Aquino. Muito bem. Quando chega no ano 1500, a igreja agora vai ter outra reviravolta no pensamento teológico. Por quê? Porque o pensamento católico, a teologia católica, a prática católica, a liturgia católica, a administração católica no mundo, transformou-se em uma forma muito ditatorial, uma forma muito massacrante intelectualmente, escravizadora. E o mundo precisava de uma reforma teológica. Porque em 1500 começam diversas reformas no mundo. Uma reforma geográfica, com o descobrimento das Américas. Uma reforma social, com o surgimento dos burgueses. Uma reforma política, com o surgimento dos países, que eram as nações-estados. Uma reforma social e uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa se dá com o protestantismo. Então, até 1500, o pensamento cristão era conhecido como pensamento teológico católico. Mas, a partir de 1517, no dia 30 de outubro de 1517, acontece a reforma protestante. Agora, o cristianismo possuía duas vertentes teológicas, a católica e a protestante. A protestante, a partir dos seus reformadores, que é Lutero, Calvino, Zwinglio, João Knox, mas também Guilherme Farel, que ajuda Calvino lá em Genebra, também Filipe Melanchthon, que dá continuidade à obra de Lutero. Esses homens são os reformadores. Com a morte dos principais, que são esses quatro, Lutero, Calvino, Zwinglio e Knox, desenvolve-se uma teologia, uma ortodoxia chamada de protestantismo, ou escolasticismo protestante, ou protestantismo clássico. Então, acompanhe comigo. Até o ano 100, a igreja surge, se fundamenta, se estabelece. Do ano 100 até o ano 200, ela tem a primeira fase da patrística, os pais apostólicos. De 200 até 300, os polemistas e apologistas. De 300 a 430, os principais pais da igreja, culminando em Agostinho.
até Tomás de Aquino, em 1100, prevalecia o pensamento de Agostinho. Em 1100 surge o pensamento de Tomás de Aquino, o escolasticismo, que vai até 1500. Em 1500, a igreja se reforma e surge o protestantismo. Agora, a igreja cristã não tinha só um braço, ela não tinha só uma vertente. Ela tinha agora os católicos e os protestantes. Estes protestantes organizaram, depois da morte dos dos fundadores, organizaram uma teologia, um conjunto de doutrinas tão bem elaborados, tão bem estabelecidos, que eles passaram a ser chamados de escolasticismo protestante, ou a dogmática clássica. Nós vamos já saber o que é dogmática e o que é ortodoxia. Essa dogmática clássica se fundamenta em alguns momentos do pensamento protestante. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort e as Institutas de Calvino. Juntando todos esses pensadores e todas essas obras e pensamentos, foi organizado uma ortodoxia, uma dogmática tão sólida, tão bem realizada, que ainda hoje é a base de todo o pensamento protestante no mundo. É claro que depois vai surgir outro momento do pensamento teológico, o liberalismo teológico. Do século XVII para o século XVIII, com o surgimento de mudanças culturais extremamente grandes na Europa, através do movimento chamado Iluminismo, surge o liberalismo teológico. A teologia liberal, ela não surge como uma forma de protesto, ela não surge como uma forma de modismo, de nova onda. A teologia liberal não surge como uma nova expressão teológica, como a iniciativa de alguém criar um novo parâmetro teológico. A teologia liberal surge por causa de que o iluminismo estabeleceu definitivamente no mundo quais eram as bases do que se chama moderno dentro do pensamento. E essa modernidade não aceitaria, não caberia nessa modernidade uma concepção protestante, católica, não caberia uma postura teológica que não pudesse ter uma síntese teológica que se adaptasse ao pensamento e aos moldes do iluminismo. E quem vai fazer isso é o filósofo alemão Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Ele é aquele que faz a síntese teológica do pensamento liberal, e Hegel, um amigo dele, vamos dizer amigo, mas eles não eram tão amigos não, um contemporâneo dele, o filósofo Hegel, faz a síntese filosófica. Muito bem. Então, o pensamento teológico liberal, século XVIII. No século XIX, para o século XX, a teologia liberal vai se desgastar. A teologia liberal vai alcançar bases do protestantismo e do catolicismo, ela vai alcançar fundamentos da religião cristã, do pensamento cristão, que são inegociáveis, como, por exemplo, a divindade de Jesus, porque surge o conceito do Jesus histórico. Também surge o conceito da kenosis, que Jesus se esvaziou de todo o atributo divino e tornou-se verdadeiramente homem. Também surgem as polêmicas, se Jesus era divino. E na teologia liberal, Jesus ele não é o Messias por ser divino, mas por ser o grande exemplo. E quando vai surgir os primeiros raios do sol do século XX, os teólogos da nova ortodoxia, que chama-se neo-ortodoxia, são aqueles que aprenderam com os liberais, mas que depois da grande frustração da Primeira Guerra Mundial, eles conseguem sofrer um despertamento teológico extremamente grande e tentam trazer a teologia
de volta ao pensamento do protestantismo clássico, ao pensamento do protestantismo que nós falamos para vocês, chamado escolasticismo protestante. Com esse retorno, essa tentativa de retorno dos filósofos e teólogos neo-ortodoxos, dá-se início ao que nós conhecemos hoje como a teologia contemporânea. Por que eu fiz questão de fazer esse levantamento aqui, básico, simples, e você me acompanhou, acredito, nessa estrada? É para sabermos que, quando falamos de teologia protestante, ou teologia contemporânea, nós estamos falando da teologia que foi produzida no século XX pelos assim chamados neo-ortodoxos, certo? Os neo-ortodoxos são Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich, Renaud Niebuhr, Bultmann, Multmann, enfim, é um número muito grande de pensadores, a grande maioria alemã, porque a teologia, a filosofia, depois do século XVI para cá, ela predominante é alemã, tanto a filosofia como a teologia. Este pensamento teológico, esse pensamento teológico que nós conhecemos como teologia contemporânea, ela é aquilo que nos é contemporâneo, mas por incrível que pareça, a teologia contemporânea não é a teologia que se está produzindo hoje, porque ainda estamos à sombra dos teólogos neo-ortodoxos. E por que você pergunta a mim? Porque ainda estamos à sombra do pensamento neo-ortodoxo. É porque depois do movimento neo-ortodoxo, não surgiu nenhum tipo de pensamento teológico originalmente novo. Originalmente novo. Por quê? Deixe-me esclarecer uma coisa. O que é ser um teólogo ou o que é ser um filósofo? Vou colocar o argumento para os dois, porque é a melhor coisa. O filósofo, vamos começar pelo filósofo. O filósofo, no termo filósofo, é aquele que consegue entender, criticar, compreender todo o pensamento filosófico feito até ele, entender e criticar no sentido de conceber, de entender, de falar sobre ele. E ter o chamado inédito do filósofo. Esse inédito do filósofo, vamos acompanhar, por exemplo, Sócrates, a maêutica, Platão, o mundo das ideias, Aristóteles, a metafísica, aí vem os estoicos e os epicureus com uma lei natural que rege todas as coisas. A filosofia cristã, com Agostinho. A filosofia moderna, René Descartes, Maquiavel, o pai do contrato social, o filósofo mendigo, né? E nós temos os empiristas depois, Hume. Nós temos depois os pensadores do iluminismo, Emmanuel Kant, Hegel. Depois vem os pensamentos pós-iluminismo, vem Karl Marx, vem o Strauss, vem o Schopenhauer, vem o Nietzsche e o Heidelberg, o pai do existencialismo, o Søren Kierkegaard. Vocês estão percebendo que desde o começo cada filósofo tem um inédito, e na teologia também. Na teologia, os movimentos, eles têm não só pensadores com pensamentos teológicos, mas com pensamentos teológicos inéditos. Então, o inédito do teólogo faz com que ele estabeleça uma nova etapa, faz com que ele estabeleça agora um novo modo de ver a teologia. Então, depois dos neo-ortodoxos do século XX, não surgiu nenhum movimento teológico, com exceção da teologia da libertação, não surgiu nenhum movimento teológico realmente, autenticamente, com ideias novas que possamos afirmar. Esta teologia é contemporânea. Então,
quando nos dedicamos a estudar a teologia contemporânea, vamos estudar os teólogos que nós conhecemos como os teólogos neo-ortodoxos. Muito bem, espero que vocês estejam me ouvindo com calma. Quando falamos desse termo, o termo teologia da contemporânea, e ele é marcado por todos os seus aspectos que definem através de seus pensadores e de seus pensamentos. A neo-ortodoxia, ou o pensamento, a teologia contemporânea, ela foi uma tentativa vigorosa de retorno ao protestantismo, à ortodoxia protestante, ao escolasticismo protestante, sem, contudo, evitar ou desconsiderar o pensamento moderno e as influências da cultura e filosofia, teologia e teologias odiernas, e, ao mesmo tempo, criando novas teologias. Pois bem, então, o que nós iremos estudar em teologia contemporânea? Os teólogos neo-ortodoxos. Mas até eu chegar a compreender plenamente, ou pelo menos de uma forma satisfatória, os teólogos neo-ortodoxos, eu tenho que compreender todo o caminho percorrido até eles. E esse caminho percorrido até eles, eu acabei de mostrar para vocês, sim, de forma sintética, né? De forma muito, muito abreviada, mas no manual que vocês têm, que vão receber ou já receberam, neste manual vai ter muitas coisas e todas elas são 156 páginas. Todas elas vão explicar tudo que for necessário. Não tudo, é claro, né? Não tem como eu poderia falar de tudo. Mas tudo que é necessário para que você compreenda a neo-ortodoxia. Vai ter toda a explicação de como o pensamento teológico se desenvolve e também como o pensamento filosófico sempre estará contido na filosofia do seu tempo. E vice-versa. Na verdade, a teologia sempre foi um produto dos seus dias, da sua cultura, da sua filosofia. Como também a filosofia dos nossos dias ainda respira esses filósofos do século XX, também nós não podemos dizer que existe nenhum pensamento filosófico hoje autenticamente inédito. Por isso, tanto teologia como filosofia, ou filosofia e teologia, estão nos nossos dias passeando, estão vagando, estão indo de pensador em pensador e, acredito eu, de alguma forma, tentando medir, tentando ver possibilidades, tentando fazer alianças. Como hoje o existencialismo ele é uma das correntes filosóficas mais predominantes, como hoje essa questão de não haver mais algo fundamentalmente essencial, que tudo pode ser relativizado, também encontramos isso no pensamento teológico dos nossos dias, ok? Vai haver muitas informações no manual que vocês vão ver, filósofos que contribuíram para o surgimento do pensamento teológico contemporâneo, movimentos culturais, como o iluminismo e o deísmo, que também contribuíram para o surgimento da teologia liberal, por exemplo. Nós vamos ver no manual como o pensamento medieval era extremamente teocêntrico, porque se voltava só para Deus, era um pensamento em que Deus era o autor e causador de todas as coisas, secundárias, menores, primárias e etc. Pois bem, para compreendermos a teologia contemporânea, nós vamos fazer essa introdução que estamos fazendo agora e vamos contar com a sua ajuda lendo o manual, ok? Nós vamos agora para a parte do manual que explica ortodoxia e dogma. O estudo da nossa teologia, ou da história da teologia, é a mesma coisa de o estudo dos nossos dogmas. O que é um dogma e como o dogma foi gerado, como ele foi produzido. O dogma compõe a ortodoxia, ou a ortodoxia é o conjunto de nossas doutrinas oficialmente estabelecidas,
E uma doutrina oficialmente estabelecida chama-se dogma. Em alguns livros ou pensadores, vocês vão ver eles dizendo que dogma e doutrina são a mesma coisa, mas não são. Inclusive o Berkoff, o livro dele de História da Teologia, chama-se História das Doutrinas Bíblicas, que é um excelente livro, de onde eu tirei a maior parte do comentário sobre ortodoxia e dogma. Primeiro, ortodoxia é uma palavra muito conhecida, mas que muitas pessoas parecem que não têm uma compreensão exata. Ortodoxia vem de dois termos, orto, que quer dizer opinião, e a outra parte que quer dizer correto, ortodoxia. O orto, correto, e a doxia, a opinião. Orto, opinião, desculpa, a doxia, a lei, o correto. Logo, literalmente, a palavra ortodoxia quer dizer a opinião correta. Quer dizer que todo mundo que tem ortodoxia tem a opinião correta? Não. Mas ele vai arvorar a ter. Ele vai ousar ter. Ele, inclusive, vai defender isto. Por quê? Porque a ortodoxia é algo inevitável dentro das instituições, sejam elas dentro das convenções, sejam elas filosóficas, políticas, literárias e, principalmente, teológicas. E vem o dogma que vem do doken, que quer dizer parecer. Não no sentido de parecido, mas no sentido de alguém dar um parecer oficial sobre alguma coisa. O parecer do governo do Estado, o parecer do governo federal acerca de determinada coisa. Uma vez que o governo vai se posicionar sobre aquilo, ele estabelece uma lei, ele estabelece algo que não vai ser mexido, que não vai ser mudado. Principalmente da nossa lei, que não pode mudar, ela só pode ter adendos. E por causa disto, nós iremos chamar de ortodoxo. Quando você chama uma pessoa de ortodoxo, quer dizer que ele é muito apegado às doutrinas tradicionais, conservadoras, aquelas que foram elaboradas no começo, aquelas que foram elaboradas como fundamentais e que, com o passar dos anos, tornaram-se verdadeiras cercas de proteção contra este pensamento unificado que é a ortodoxia. A ortodoxia é inevitável e até necessária, mas ela tem um problema. Ela tem a tendência de estagnar o processo do pensamento dinâmico, porque não se pode pensar fora dele. Quando alguém pensa fora da ortodoxia, ele é considerado como liberal. Um político liberal, um filósofo liberal, um teólogo liberal. Não é que ele é libertino, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que ele tem a coragem de criar, de desenvolver pensamentos novos, furando o bloqueio que a ortodoxia estabelece. Por isso ele vai ser criticado, porque a ortodoxia é muito formada por tradicionais, por tradicionalismo, por coisas que já precisavam ser renovadas, reajustadas, readaptadas, revistas, reanalisadas, rediscutidas para alcançar o homem nos seus dias. Lembrando que a teologia nunca anda fora do pensamento filosófico e cultural dos seus dias. A teologia sempre estará, de alguma forma, ligada ao pensamento filosófico e cultural dos seus dias. Por quê? Porque a teologia sempre se propõe ser uma resposta. Ela sempre se propõe a ser uma resposta. É interessante que a filosofia se propõe sempre a ser uma inquirição, a ser uma interrogação, a ser algo que sempre se pergunta. E a teologia, pretensiosamente, ela faz o contrário. Ela pretende responder. Ela pretende responder à origem do homem, à origem do mundo, à natureza do homem. Ela pretende responder de forma clara, precisa e cientificamente. Cientificamente como? A teologia obedece ao método científico, sim, ao método de exame, análise, observação, análise e comprovação, experimentação para comprovar.
A grande dificuldade da teologia é que nós não somos donos do nosso objeto de estudo. Nós não somos donos daquilo que estudamos. Pelo contrário, nós estamos à mercê do nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é Deus e todas as suas realizações, manifestações, representações e revelações no mundo e a relação de Deus com o homem. Então, nós não é que definimos quem Deus é. Deus define que nós somos e nos dá os meios de saber, compreender um pouco daquilo que Ele é, através daquilo que Ele revelou. Pois a revelação de Deus não se compara a uma revelação da plenitude do divino. Ela é uma revelação completa de Deus, mas a si mesmo parcial. Porque o que de Deus se pode conhecer, ainda existe séculos e séculos para conhecermos, porque o ser humano sempre viverá na finitude do seu ser, esbarrando-se nela diante da infinitude do ser divino e crescendo a partir desse encontro entre finitude humana e infinitude divina. Ok? Vamos agora explicar isso com mais jeito. Explicar com mais cuidado. Como se processa o dogma? Como o dogma é feito? Como o dogma é concretizado, é oficializado? Os dogmas, a maioria deles, os dogmas foram escritos, ou foram, se originaram em momentos de discórdia na igreja, discórdia de pensamento, viu, pessoal? Em momentos polêmicos. Foi a polêmica a principal mola a mover o pensamento dos líderes cristãos para oficializarem suas doutrinas, visto que o dogma é a oficialização de uma doutrina. Vamos pegar o concílio mais conhecido, que é o concílio de Nicéia, de 325. Em 325, Ário, um presbítero de Alexandria, ele começa, antes de 325, né, 325 é o concílio, Ário, lá em Alexandria, começa a dizer que Jesus não era Deus, que Jesus não era divino, que Jesus foi o primeiro ser que Deus criou, e ele alcançou esse estado de divino, porque se tornou homem e morreu para a humanidade. Mas ele era o primeiro ser que Deus criou, portanto não era Deus. Lá em Alexandria já existia Atanásio. Atanásio era diácono e Ário era presbítero em Alexandria, no Egito. Atanásio já estava fazendo um credo, inclusive, ele já estava escrevendo um conjunto de verdades fundamentais para que os cristãos pudessem conhecer e andar neles. Só que a igreja ela foi muito contaminada por isso. Houve assim, uma espécie de divisão não oficial, mas a divisão de pensamento. Então, o imperador na época era Constantino. Constantino convocou e presidiu o concílio da cidade de Trento, de Nicéia, em 325. Aí existe uma falha, porque, primeiro, por ele ser o imperador romano, Constantino não tinha o direito de fazer uma convocação para que os bispos de todas as regiões se reunissem para fazer o concílio. Nem muito menos de presidir, que nem batizado nas águas ele quis ser. Na verdade, o próprio Ário, depois que foi exilado, vai seduzir Constantino. Constantino tira ele da prisão e lá pela velhice dele que Ário vai batizá-lo. Mas muito bem, um concílio é uma palavra coletiva. Concílio é um coletivo de líderes eclesiásticos. É um conjunto de bispos. Então, na cidade de Trento, de Nicéia, em 325, 332 bispos, que eram os bispos de todas as igrejas de toda a região, por isso esse é o primeiro concílio ecumênico reúne as lideranças da igreja de todo o mundo, eles discutem sobre a questão de Ário. E a discussão é o seguinte: está Ário certo? Discutir o assunto. Não. Rejeitar o pensamento de Ário e adaptar-se, vamos dizer assim, fizeram uma adaptação ao pensamento de Atanásio. Primeira, a doutrina que estava sendo discutida, ela foi definida e, após definida, ela passa a ser defendida. O processo da formação de um dogma, ele começa como uma doutrina.
A doutrina não é dogma, porque todo mundo pode criar doutrina, mas o dogma não. O dogma é produto do conjunto das lideranças da igreja em todo o mundo. Houve 7 concílios ecumênicos, são esses 7, depois deles não houveram mais nenhum. Nesse concílio de Nicéia, discutiu-se o assunto se Jesus era Deus mesmo. Rejeitou-se o pensamento diário e se definiu: Jesus é Deus. Deus de Deus, luz de luz, consubstancialmente com os homens. Pronto, o dogma foi feito. Uma vez que o dogma é feito, ele vai ser divulgado. Como se divulgou, ou como se divulgava, né? O dogma, através de um credo, de uma encíclica ou de uma confissão de fé. Então, o concílio de Nicéia criou o dogma de que Jesus é igual a Deus. Uma vez oficializada, a doutrina torna-se dogma. Tornando-se dogma, ela vai para a ortodoxia compor. O que é que compõe a ortodoxia? O dogma. Porque a ortodoxia é o conjunto de todas as nossas doutrinas oficialmente estabelecidas. Elas já foram discutidas em concílios, elas já foram definidas, também já foram defendidas, porque surgiram muitas pessoas tentando diminuir em alguma forma essas doutrinas, mas até aqui elas prevalecem. Prevalecem por quê? Porque elas têm um alto nível de estabilidade. O dogma, a doutrina oficialmente estabelecida, pertence à ortodoxia, que é o conjunto de todas as nossas doutrinas oficialmente estabelecidas. Muito bem. A nossa matéria, acredito que por essa aula de agora, vai ficar muito mais fácil para mim. Na semana que vem, a gente dá continuidade. Muito bem. A nossa matéria vai trabalhar a partir da ortodoxia protestante. Porque depois do século XVI, no cristianismo irá surgir mais uma ortodoxia, dividindo o cristianismo entre ortodoxia católica e ortodoxia protestante. A ortodoxia católica é o seguinte: o pensamento católico, o pensamento teológico católico, pegou todos os pais da igreja e tudo que foi produzido na Idade Média abraçou como oficialmente estabelecidos como dogma e estabeleceram novos, que foi no Concílio de Trento. Doutrinas que estavam pendentes ainda para serem oficializadas, foram oficializadas e definitivamente formou-se a dogmática católica. Enquanto isso, os protestantes formam a sua ortodoxia, como eu falei, através da Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort e as Institutas de Calvino. Daqui para frente, quando nós começarmos a falar que a teologia contemporânea, que a teologia feita no século XX foi uma tentativa de retorno à ortodoxia clássica, nós estamos falando da ortodoxia protestante. Por quê? Porque nossa viés é o protestantismo. O nosso pensamento teológico é o protestantismo, é o protestante, não é mais o católico. Então, não faria nenhum sentido nós falarmos que a neo-ortodoxia foi a tentativa de recuperar, de retornar à ortodoxia sã católica e protestante. Por quê? Porque essa tentativa de fazer com que a ortodoxia católica voltasse à sua origem foi feita pelos reformadores. Como eles não conseguiram, eles começaram movimentos, igrejas reformadas nesses países. Porque a ideia de Lutero nunca era começar uma nova igreja, mas reformar a igreja. Mas, infelizmente, o rumo que o catolicismo tomou e toda a coleção, o conjunto de seus dogmas, era impossível voltar atrás. Faz-se necessário começar uma nova ortodoxia, esse retorno à patrística e o estabelecimento de uma ortodoxia sólida e muito bem organizada. A esta ortodoxia, chamada clássica, e a ortodoxia da igreja no seu todo, ela sofreu diversas ameaças. Essas ameaças se dão através dos movimentos hereges ou dos hereges, se dá através da perseguição
do Império Romano, ou do período da Idade Média, da ignorância, se não fossem os monges, mosteiros, guardando os manuais originais da escritura e etc., as coisas haviam se perdido. E todo o restante que nós vamos ver, ao falarmos de ortodoxia, nos referimos à ortodoxia protestante. O que é a teologia contemporânea? Um retorno à teologia protestante. Por que um retorno? Porque depois da teologia protestante vai surgir a teologia liberal. Essa teologia liberal vai ser uma ameaça enorme à ortodoxia protestante. Por quê? Porque a teologia liberal se adapta ao pensamento do iluminismo, se adapta ao pensamento de Emmanuel Kant, se adapta ao pensamento do deísmo, se adapta ao pensamento do empirismo de Hume, se adapta ao pensamento da crítica bíblica, que tinha a baixo-crítica e a autocrítica. E na autocrítica, eles estudavam o conceito, o contexto em que a escritura foi escrita, a validade dessa escritura, e se era verdadeira mesmo, se aquilo que estava sendo dito é aquilo mesmo. Na verdade, a autocrítica... Professor, daqui 8 minutos vai acabar, viu? Ok, na hora certa. Viu, meu querido? Tudo que lembrava uma igreja, um pensamento religioso, os liberais fugiram disso. Por quê? Porque adaptar-se ao pensamento moderno era criar um pensamento teológico com uma síntese filosófica que pudesse expressar de forma moderna a teologia. Muito bem. Então, na semana que vem, nós paramos aqui na ortodoxia, paramos aqui na dogmática, e vimos como ela se desenvolve. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o liberalismo teológico. Nós temos que falar sobre os principais teólogos liberais, para depois falarmos daqueles que vieram depois deles, que inclusive foram alunos dos liberais, mas que resolveram não serem mais liberais, mas retornar à ortodoxia protestante clássica, trazendo de volta seus fundamentos, como a autoridade da Escritura, a divindade de Jesus, a salvação pela fé, a Escritura como revelação divina. Muito bem. Então, meus queridos, na aula que vem, nós falamos aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa na aula que vem, espero que seja presencial. Aí nós iremos tirar as dúvidas e darmos continuidade. Ainda temos 3 aulas, acredito que vai dar para vermos essa matéria de forma satisfatória. Então, Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.